Sejam todos bem-vindos à nossa saga do zero ao trader. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um pouco sobre confluência. E antes da gente começar, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, né? Você já imaginou encontrar uma região onde não existe apenas um motivo para o preço reagir, mas dois ou três motivos acontecendo ao mesmo tempo? E é exatamente isso que a gente vai estudar hoje. Nessa aula eu vou estar explicando o que é confluência e como podemos combinar linhas de tendências de suporte, né, e de resistência para melhorar a nossa leitura do gráfico mais ainda, tá? Mas uma grande atenção aí, a confluência não significa uma garantia de que a entrada ou de o resultado ele vai ser positivo, tá? Ela serve justamente para aumentar a qualidade aí da sua análise durante as suas operações. Então, para a gente começar, vou explicar para vocês aqui o que é uma confluência, tá? Uma confluência ela acontece quando nós encontramos diferentes fatores de análise que estão indicando uma mesma região ou cenário dentro do gráfico. Então, nada melhor do que explicar, mostrando aqui o gráfico para vocês, e a gente vai estar buscando algumas dessas regiões de confluência que já ocorreram, e eu vou mostrar para vocês um exemplo aqui de como que a gente poderia estar analisando para estar buscando esse cenário em específico da confluência, beleza? Acompanha comigo. Então, para a gente realizar aqui uma confluência, a primeira coisa que a gente tem que fazer é as marcações dentro do gráfico. E quais marcações que eu vou fazer? Eu vou fazer as minhas marcações de suporte, resistência, e eu posso buscar identificar uma linha de tendência de baixa ou de alta, tá? Então, repara comigo nesse gráfico aqui, tem um ponto muito interessante, que inclusive é uma das estratégias que tem uma taxa de assertividade muito alta, que em breve eu vou estar passando para vocês, e eu vou ter a oportunidade de mostrar para vocês aqui agora como que ela funciona. Então, como é que ela funciona? Olha só que bacana. Nesse gráfico aqui, primeira coisa, eu vou colocar uma linha de tendência para vocês conseguirem identificar o mesmo ponto que eu, tá? A gente vai pegar aqui desse topo para esse fundo aqui, ó. Olha que interessante. Aqui a gente tem uma linha de tendência de baixo, tá? Aqui a gente tem uma linha de tendência de baixo. Beleza. Aonde que eu vou estar marcando agora? Vamos tentar buscar aqui um suporte ou uma resistência que seja. Aqui, ó, eu tenho um suporte que ele foi rompido, tá? Por que que eu estou marcando essa região aqui, ó? O preço ele respeitou muito bem essa zona. Olha como que ele estava batendo e voltando para cima dessa zona, sabe? Então ele estava respeitando muito bem. Ele foi ser rompido aqui, ó, nessa vela que esticou aqui, ó. Deu essa vela, esticou aqui, rompeu essa zona, trabalhou embaixo da zona que passou a ser uma resistência, respeitando. Olha o tanto de pavio que ele deixou. E aqui, ó, depois que o gráfico trabalhou, essa vela em específico aqui, olha onde que ela veio buscar. Ela veio buscar tanto a nossa linha de tendência de baixa, quanto a nossa resistência, tá? Então, aonde que eu pegaria uma entrada aqui, utilizando esse cenário da confluência? Por que que é uma confluência? Porque aqui eu tenho um indicador tanto da minha linha de tendência de alta, quanto dessa resistência que eu marquei, e eu tenho esses dois indicadores aqui que está me mostrando que se eu pegar uma venda aqui, a chance de ter um resultado positivo é muito alto, tá? Porque são dois indicadores ao nosso favor, tá? São dois operacionais aqui, ó, tanto a linha de tendência de baixa quanto a resistência. Então a vela foi, esticou, pegou na nossa região e nós teríamos feito o quê? Pegado uma venda para a próxima e a gente teria saído vitorioso nessa operação, tá? Então, qual que é o segredo da confluência? É você conseguir identificar isso para usar o que você já aprendeu na aula passada ao seu favor e esperar a movimentação do gráfico para que ele chegue a encontrar tanto uma marcação quanto a outra, tá? Então, é o ponto X que a gente chama. O gráfico ele vai dar esticada de vela nesse ponto X ou próximo a ele, eu, Ítalo, tenho uma segurança muito maior de pegar uma operação ou de compra, ou então uma operação de venda, dependendo aí para onde que o gráfico está querendo se movimentar, beleza? Então, aqui tem um exemplo claro, que seria uma vitória, utilizando a confluência, pegando aí uma linha de tendência de baixa, mais uma resistência ao favor dessa tendência de baixa que estava se formando, beleza? Então, aqui, ó, o primeiro exemplo para vocês está bem claro, beleza? Bem claro. Linha de tendência de baixa, resistência, esticada de vela, pegaria uma venda para a próxima, pegaríamos uma vitória aqui, tá?
Vou tentar buscar aqui para vocês agora um outro exemplo para mostrar para vocês isso na linha de tendência de alta, tá? Beleza, encontrei aqui para vocês um exemplo com um falso rompimento e também uma confluência utilizando aí uma linha de tendência de alta e um suporte, tá? Então, olha que interessante. Primeira coisa que eu vou marcar para vocês aqui é a linha de tendência puxando aqui desse fundo para esse topo, tá? Aqui, ó, desse fundinho aqui para esse topo, beleza? Então, aqui a gente tem uma linha de tendência de alta se formando, tá? Além da linha de tendência de alta que a gente tem aqui se formando, olha que interessante, esse suporte que nós temos aqui também, ó. É um suporte que desde aqui de trás já estava respeitando, ó, para você ver, ó, encostando, voltando, deixando o pavio. Teve o rompimento nessa vela aqui. Nessa vela aqui, ó, que deu a esticada que seria um pullback, mesmo se você tivesse pegado a venda na linha, você teria ganhado esse pullback, tá? Se você não sabe o que é pullback aí, tem a nossa aula passada que eu expliquei na prática para vocês o que é um pullback. Teve esse falso rompimento, que o preço voltou aqui para cima, tá? Mas aonde que eu pegaria a entrada de fato aqui, ó? Depois desse embolo do gráfico aqui, ó. Eu esperaria essa trabalhada dele, como ele trabalhou aqui. Teve essa esticada de vela aqui, ó. Nessa esticada de vela que pegou nas nossas duas marcações, tanto no suporte quanto na linha de tendência de alta, seria o meu momento de entrada, que é o famoso ponto X que eu estou querendo explicar para vocês. Então, quando que eu, Ítalo, gosto de operar a confluência? Utilizando aí linhas de tendência, suporte ou resistência. Quando eu faço as marcações e espero o gráfico fazer a movimentação dele para buscar o nosso ponto X. Então, quando ele faz a movimentação da esticada buscando o nosso ponto X, é quando eu vou estar tomando a minha decisão ou de compra ou até mesmo de venda, tá? Então, eu expliquei para vocês como realizar aí a entrada utilizando a confluência de uma linha de tendência de baixa e de uma resistência, e agora mostrei para vocês como realizar a entrada utilizando a confluência aí de uma linha de tendência de alta e um suporte, tá? É basicamente isso. Então, agora você deve estar se perguntando, né? Ah, mas por que eu deveria utilizar dois elementos ao invés de apenas um? Tá? E eu gostaria muito que vocês imaginassem aqui um cenário junto comigo. Imagina só que eu tenho essa linha de tendência de alta e o preço está tocando lá e está reagindo. E imagina também que eu tenho aqui um suporte onde ele foi respeitado, né, anteriormente. E é bem esse caso aqui, ó, que eu mostrei para vocês, dessa confluência utilizando a linha de tendência de alta e o suporte, tá? Quando a gente tem esses dois gatilhos, você está deixando de analisar apenas uma informação e passando a observar duas informações independentes, que estão apontando ali para a mesma região semelhante, tá? Então, o que mais importa para a gente não é a quantidade de linhas que você tem no gráfico, é a qualidade da informação que você está conseguindo extrair com base nas suas estratégias, tá? E é basicamente isso que a gente tem aqui, ó. A gente teve uma confluência de linhas de tendência de alta, um suporte respeitado anteriormente, o preço fez a movimentação, teve a esticada de vela no nosso ponto X, e aqui seria a nossa tomada de decisão perfeita, seguindo à risca a estratégia da confluência que eu acabei de passar para vocês. Então, eu vou passar para vocês aqui um checklist aí da confluência que vocês precisam de executar antes de tomar qualquer decisão de compra ou venda, seguindo a estratégia da confluência, tá? Primeira coisa que vocês têm que identificar é: qual é a tendência? Existe uma região de suporte ou de resistência? Existe uma LTA ou uma LTB? Os elementos estão próximos? O preço está respeitando a região? E se existe uma confirmação? Se você conseguir executar essas 6 coisas aqui antes de efetuar a sua entrada, a segurança que você vai ter é extremamente maior para estar tomando aí a sua decisão de compra ou de venda, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Foi uma aula bem uma parte assim teórica, né, para vocês entenderem como que funciona essa confluência. A nossa próxima aula vai ser uma aula prática, aonde que eu vou mostrar para vocês batendo meta utilizando essa estratégia da confluência. Então, vocês vão conseguir analisar junto comigo como que eu realizo as minhas tomadas de decisão utilizando aí essa estratégia da confluência.
Então compartilha com seus amigos, ativa a notificação, se inscreve no canal e amanhã a gente vai estar iniciando aí a nossa aula prática, aplicando tudo que eu passei para vocês, beleza? Encontro com vocês amanhã, um abraço e até mais.